Olá, shalom, shalom. Aqui a pastora Viviane Mairink, do Ministério MISPA, Missão Águias de Resgate. Segue a gente aí no YouTube. Esse é mais um vídeo da série sobre casamento. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem complicado no casamento, que não deveria ser, mas que é, né? Você está pensando que o assunto é sexo? Não, o assunto é dinheiro. Dinheiro. Não tem como falar de dinheiro no casamento, né, sem falar do sentido que o dinheiro deve ter na nossa vida de forma geral, né? Jesus, quando ele passou aqui pela terra, né, como ser humano, ele disse que era impossível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E isso por quê? Porque o dinheiro, ele tem a capacidade de ser aquilo que você e eu quisermos que ele seja. Então, quando a gente fala de dinheiro, o valor que o dinheiro carrega é o valor daquilo que ele pode trazer de benefício para a nossa vida. Com isso, eu quero dizer que o valor de R$ 1.000 não é o valor do número que está lá na sua conta bancária, ou para aqueles que ainda usam dinheiro em espécie, o valor do dinheiro não está nas notas, né? De real, de euro, de dólar. O valor do dinheiro está naquilo que ele pode comprar, naquilo que ele pode trazer de benefício para a nossa vida. E esse caráter mágico do dinheiro faz com que ele adquira um contorno que é um contorno muito perigoso para o coração humano, que é corrupto, enganoso, desesperadamente corrupto, conforme a redação do profeta Jeremias. Por isso, o dinheiro ele carrega em si um grande perigo para o nosso coração. Porque como ele é multifacetado, ele pode virar o que a gente quiser, né? Ele pode virar comida, ele pode virar bebida, ele pode virar carro, ele pode virar status, ele pode virar poder, ele pode virar prazer sexual, ele pode virar muita coisa. O dinheiro, ele tem esse condão. E se nós não soubermos nos relacionar com o dinheiro, nós fatalmente vamos ter problemas na nossa vida e também no nosso casamento. Veja bem, quando nós temos lá em Apocalipse a descrição da cidade de Jerusalém Celestial, aquela cidade onde nós pretendemos viver quando formos salvos, nós vamos ver que as ruas são de ouro. Por que que as ruas são de ouro? Porque o ouro lá é colocado onde ele deve estar, debaixo dos nossos pés. O problema da humanidade é o dinheiro? Não, o problema não é o dinheiro, né? O problema não é a desigualdade social. Jesus falou que os pobres sempre estariam entre nós, né? Quando Judas, naquela cena onde Maria, irmã de Lázaro, quebra o alabastro e derrama o óleo sobre os pés de Jesus, e Judas protesta dizendo que aquele dinheiro, que aquele óleo poderia render lá, né, 300 dias de trabalho, na verdade, né, quando a gente vai fazendo a conversão de moeda, seria o seu salário de um ano. O salário de um trabalhador de um ano, se a gente pegar aí o salário mínimo, seria aí algo em torno aí de R$ 20.000 no total, o vidro que foi derramado. E ele diz que devia dar para os pobres. E Jesus fala que os pobres sempre estariam entre nós. Então, a desigualdade é algo que faz parte da nossa existência, né? Da forma de configuração da sociedade desde sempre. Até porque nós não somos iguais. E com isso eu não estou querendo dizer que eu sou favorável à miséria, pobreza, exploração do trabalho das pessoas ou de qualquer coisa nesse sentido. Mas o que eu estou querendo dizer é que o dinheiro,
ele tem que ocupar o lugar que é dele, sob pena dele sim se tornar um problema. O apóstolo Paulo vai nos dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Isso está também na palavra. O amor ao dinheiro. O que é esse amor ao dinheiro? É desejar o dinheiro como você deseja a presença de uma pessoa ou como você deseja a presença de Deus na sua vida, né? É depositar no dinheiro o poder de controlar o seu humor, né? Se eu estiver com muito dinheiro, eu sou feliz. Se eu estiver sem dinheiro, eu sou infeliz, eu sou triste, eu sou um derrotado. É você perder as suas noites de sono por causa do dinheiro, né? Lembrando algo que é muito importante. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Tudo é dele. E você é filho dele. Então não é mentira dizer que você é herdeiro do dono do mundo. Não é errado você falar que você é filho do dono do mundo. Nós somos filhos do dono do mundo. E ele nos deixou um conselho muito claro em relação a isso, né? Que nós deveríamos buscar as coisas do reino e todas as demais nos seriam acrescentadas. Que nós não deveríamos nos preocupar com o que comer e o que vestir, porque ele provê, porque ele provê. A palavra também vai dizer que nunca vi um justo mendigar o pão. Então nós temos várias garantias de que não vamos mendigar, de que não vamos morrer de fome, de que não vamos ficar sem teto, né? E de forma adicional, nós temos várias promessas de que somos abençoados, de que devemos nos agradar do Senhor, que Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Então, nós temos várias promessas em relação a isso, que estão muito ligadas à questão da obediência e à questão do propósito. Bem, de forma geral, é o que nós podemos dizer sobre os conselhos que estão na palavra sobre a forma como a gente lida com o dinheiro, né? Eu não vou entrar aqui na questão do dízimo, na questão da generosidade, na questão das ofertas, em como que a gente ergue altares em nosso favor na medida em que a gente oferta, a questão da cultura da honra. Eu não vou nem entrar nisso aqui, porque não é esse o tema deste vídeo. Esse vídeo, ele quer falar da questão do dinheiro no casamento, certo? Vamos lá então, né? Vamos desfazer algumas vacas sagradas aí. O que a palavra vai dizer? Que o marido ame a mulher como Cristo ama a igreja, dando sua vida por ela. O que Jesus deu pela igreja? A vida. O Senhor não derramou dinheiro sobre a vida. Tem muito homem aí que acha que em matéria financeira ele tem que pagar as contas e se ele faz isso, ele cumpre o papel dele. E não é bem isso. Porque a provisão que o homem deve dar dentro do lar, a principal delas, é a provisão espiritual. E se o trabalho significa expor a mulher, o homem deve assumir a dianteira e deve sim ser um homem que busca a renda e traz o dinheiro para dentro de casa. Esse papel, socialmente, ele sempre foi atribuído ao homem. Por quê? Porque a mulher tem a prole para cuidar. A mulher é proibida de trabalhar? A Bíblia proíbe a mulher de trabalhar? De forma nenhuma. Vai lá em Provérbios 31 e você vai ver que a mulher sábia, ela compra, ela vende, ela produz, ela é produtiva. Ela não é uma mulher que fica em casa simplesmente cozinhando e fazendo mesa posta e passando roupa e lavando, né? Ela não é uma empregada doméstica. Então, tem homem que acha
que a mulher virtuosa é uma mulher que é uma empregada doméstica, uma governanta, né? E não é isso que a palavra está dizendo. O homem, ele entrega para a mulher uma casa e ganha um lar. O que é o papel da mulher? O papel da mulher, ela transforma. A palavra que caracteriza a mulher é a transformação, né? E uma vez eu vi um vídeo muito lindo falando, né? Que uma mulher, você entrega para ela um ovo, uma farinha, um leite, ela te entrega um pão. Você entrega para ela um espermatozoide, ela te entrega um bebê. E se você entrega para ela uma casa com cadeira, sofá, almofada, mesa, ela te entrega um lar, né? A mulher, a energia feminina, ela tem esse condão de transformação de um ambiente num ambiente aconchegante, num ambiente agradável, né? Numa roupa de cama limpa, numa mesa limpa, numa comidinha, num arroz fresquinho. Eu não tô falando nada aqui que vai te gastar milhões, né? Eu não tô falando que você tem que ir numa loja num shopping caro e adquirir lá uma louça caríssima, um talher caro. Eu não tô falando disso. Eu tô falando do aconchego, do acolhimento. Isso é típico da mulher. E muitas vezes a mulher tem que ficar em casa. Por quê? Porque ela tem uma prole muito grande. O filho depende mais da mãe do que do pai nos primeiros anos de vida. Basta você ter sido mãe, você não precisa ser crente, basta você ser mãe. Você sabe que até 1 ano de idade, o pai, ok, o pai é uma referência, mas a criança quer a mãe. Não adianta. Chega uma hora que a criança não pode aparecer o pai o que quiser, quantas vezes quiser, que a criança vai querer a mãe. Então, essas relações elas foram se dando desta forma. É proibido a mulher trabalhar? Não. É proibido a mulher ganhar dinheiro? Não. O dinheiro da mulher tem que ser só para a mulher? Não. Isso não está na Bíblia. Isso foi a forma como os homens aprenderam a se autoafirmar através do dinheiro. Por quê? Porque é muito mais fácil para um homem dizer que ele é o macho alfa quando ele chega e ele paga as contas. Mas como que um homem consegue ser um macho alfa sem ele ser o principal ou o único responsável pela manutenção da casa? Quando ele entrega a provisão espiritual. Quando ele entrega a provisão emocional. Por quê? Porque um homem, ele tem que ter o papel de proteger as emoções da mulher. Ele é responsável pelo estado emocional da mulher. E ele vai prestar contas disso. Então, se ele é um homem que ele paga a conta, todas, né? Ainda entrega um cartão de crédito limitado para a mulher, mas ele expõe a mulher emocionalmente, ele é um homem que faz com que a mulher se sinta desprotegida, um homem que a mulher não pode acreditar em nada que ele fala, não pode levar fé nos compromissos que ele assume, né? Vamos supor que ele é um rico herdeiro, mas ele não tem firmeza de caráter, né? Ela não pode ouvir os conselhos dele, porque ele não é um homem submetido a Deus. De que adianta a provisão de dinheiro? Então, perceba, a questão do casamento, do dinheiro no casamento tem muito a ver com a falta de outras provisões. E é mais fácil pagar a conta e não chamar a sua esposa para orar, não chamar a sua esposa para ter uma conversa, né, assertiva com ela a respeito das coisas que ela tem feito, para ouvir a sua esposa, para prestar atenção na sua esposa, quando que ela tá triste, quando que ela tá arisca, quando que ela tá enjoada, quando que ela tá, né, nervosa, enfim. E aí, a questão de pagar a conta ganha uma dimensão absurda, né? Por quê? Porque as outras coisas que o homem deveria estar fazendo, ele não faz. E aí fica fácil. Ele vai lá e paga a conta, ele vira o caixa eletrônico da casa, né? E a mulher cuida dos filhos, a mulher cria o aconchego na casa, a mulher engole o choro, a mulher não pode falar nada, não pode reclamar de nada, tem que servir o homem ali, que muitas vezes não está dando provisão nenhuma para ela, nem emocional, nem espiritual. Ah, então tá, pastor. Então a senhora está dizendo que o homem não precisa ter. O homem tem que prover materialmente a casa? Tem. Como? Com o trabalho dele. Ah, mas eu ganho trocentas vezes o que o meu marido ganha.
Mas o seu marido, ele tá em casa jogando videogame? Ou ele acordou e foi batalhar, né? Ele foi fazer o que Deus pede que ele faça. Porque se ele é um homem que acorda e vai fazer o que Deus pede para ele, não interessa quanto o seu marido ganha e quanto você ganha. Por quê? Porque ele está dando o melhor. Ele está dando o melhor dele. Ele está morrendo para os desejos dele para satisfazer os desejos da esposa e para cumprir aquilo que o Senhor quer que ele cumpra. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, que era um pastor, inclusive, e ele me contando de que ele era casado, e ele tinha uma renda menor do que a da esposa dele. E aí, o que eles com sabedoria resolveram? E que eu acho que é a melhor alternativa para qualquer casamento, independentemente de quem ganha mais ou quem ganha menos. O dinheiro é um. Não é uma só carne. Você e o seu marido, ou você e a sua esposa, vocês não têm intimidade suficiente para unir o corpo um no outro? Por que o dinheiro não pode unir um no outro? Se você tem confiança de entregar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, para outra pessoa, por que você não tem coragem de entregar o seu dinheiro? É uma pergunta muito válida. Você concorda que é uma pergunta muito procedente? Se o seu corpo, que é templo, olha onde que a Bíblia chega. O apóstolo Paulo vai falar claramente. O corpo da mulher não pertence mais à mulher, pertence ao marido. O corpo do marido pertence à mulher. Se o seu corpo não é mais seu, quanto mais o seu dinheiro. E isso vale para as duas partes. O dinheiro deveria, e o ideal, e eu não vou falar nada diferente disso aqui, ele deveria ser um. Ah, mas como é que faz, pastor? Minha mulher é muito gastadeira. Quem que é o melhor para administrar? Quem é o administrador melhor? É você? Então assuma a dianteira. Ah, e é uma chatice. Eu, por exemplo, detesto sair pagando conta. Detesto, não gosto. Deixa o meu marido pagar as contas. O dinheiro é um só. Ele vai lá, acessa a conta, paga a conta, paga e tal, resolve tudo. Quando que isso não dá certo? Quando não tem confiança. Quando não tem transparência. Quando não tem diálogo, não tem entendimento. Quando a pessoa começa a agir por conta dela, sem pensar no outro. É porque a senhora não sabe, meu marido vai lá e vai comprar isso. Então, ele não é um homem que morre pela esposa, não dá a vida pela esposa como Cristo amou a igreja. Ele é um homem que ele só enxerga o próprio umbigo. Ele é um homem que só vê a sua necessidade, única e exclusivamente. Se é uma mulher que gasta desenfreadamente, é uma mulher sem sabedoria. E aí eu te pergunto, cadê o discipulado? Cadê os seus pastores? Cadê seus líderes para te ajudar? Né? Cadê? Como é que uma casa, ela tem que ter um orçamento, né? Tem que ter limites bem colocados. Falando, não, vamos gastar isso aqui é o sonho que a gente tem de fazer uma viagem assim assado, a gente quer, né, fazer isso, fazer aquilo, os planos em comum, né, as despesas dos filhos, é tudo conversado. Não é o meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu. Aí o cara vai lá, gasta o dinheiro dele com festa, com roupa, vira um playboy e deixa a mulher pagando a conta dentro de casa, né? Aí não dá. Aí não dá para ser feliz. Aí não tem casamento que aguente. Pastora, o meu marido pode ajudar a família dele com o dinheiro? Depende. Ajudar como? Ajudar por quê? Ele está honrando a família dele? É uma honra? Honrando pai e mãe com problemas financeiros, como é que é? Qual que é o limite disso? Sem sacrificar a família dele, que é você? Como é que é isso? Né? Você também já está implicando demais? Porque eu já vi mulher que implica do cara fazer uma compra de padaria e levar para a mãe dele. Isso é honrar. Isso é agradar, isso é agradável, né? E a mulher tá lá revivendo
os complexos edipianos dela, colocando, projetando na sogra uma concorrência que ela tinha com a mãe quando tinha esses 4 anos de idade. Então, o dinheiro é um, o patrimônio é um, o corpo é um, né? Você e o seu marido, ou você e a sua esposa no mundo espiritual, vocês são vistos como uma só pessoa. O que afeta um, afeta o outro. O que afeta o outro, afeta um. Não tem como separar. Não tem como você pagar dízimo e o seu marido não dizimar e você achar que você não vai sofrer consequência disso. Por quê? Porque vocês são uma só carne. Vocês são um só dinheiro. Vocês são uma só pessoa nesse aspecto. A sua salvação é individual, mas o comportamento de um influencia diretamente no que acontece com o outro. Esse é o ponto. Pastora, minha mulher ganha mais do que eu. Isso é um problema na minha casa. É um problema por falta de sabedoria da sua mulher e também, em algum nível, a sua também pode ser, né? Porque essa é uma situação muito, muito mais comum hoje em dia do que já foi há 20 anos atrás, né? É uma situação corriqueira. Não existe na palavra. Aí vai ter gente que vai falar, mas é o julgo desigual. O julgo desigual, o apóstolo Paulo estava falando de religião diferente, princípios de vida diferentes, né? Ele não está falando de classe social diferente. Tem que ter muita sabedoria, né? E aí, mais uma vez, se o dinheiro é um só, o fato da sua mulher ganhar mais ou menos, ou não ganhar nada, não vai mudar nada. Por que tem muita mulher oprimida com homem que ganha dinheiro sozinha e ela não tem dinheiro nem para comprar um mods? Ela tem que ir lá pedir. Porque não tem sabedoria. Porque não tem uma conta conjunta. Porque não tem um cartão para entregar na mão da esposa. E eu estou usando esses exemplos aqui porque eu imagino que hoje em dia as pessoas não estão mais usando dinheiro papel moeda, né? Pelo que eu tenho percebido, é muito mais raro. Mas se você recebe em dinheiro, igual várias pessoas, né? Algumas que eu conheço, várias para o número, né? Que significa muito ainda nessa época. Mas não é a hora de entregar um dinheiro em espécie para sua esposa e deixar ela fazer o que ela acha que deve, dentro do combinado, né? Então, são muitos princípios que são muitas vezes negligenciados. E é por isso que o dinheiro vira um problema, vira uma guerra. Por quê? E aí o homem que também tem isso, não tem a estrutura espiritual, não tem estrutura emocional para suportar um casamento, e também ele não tem dinheiro a mais para garantir, para se garantir, o que acontece? A autoestima do cara fica muito pequena. E ele começa a buscar, muitas vezes, a afirmação lá fora. E aí ele começa a adulterar. Já vi casos de adultério que começam por causa da questão do dinheiro. O cara não se garante na provisão espiritual, não se garante na provisão emocional e também ele não tem muita provisão material. Ele tem com a esposa, dentro dessa perspectiva. Aí ele vai buscar se autoafirmar, né? Para mostrar que ele é macho de verdade, ele vai lá e arranja uma mulher, né? E é por isso lá fora, por isso que muitas vezes você vê homens que cometem atrocidade, né? Como se adulterar já não fosse uma atrocidade, ele adultera com uma mulher que todo mundo olha e fala, gente, eu não entendi por que fulano fez isso. Olha a Beltrana, a pessoa que o que ele foi arrumar, né? Porque ele foi arrumar para buscar afirmar a masculinidade dele através de uma pulada de cerca. Então, gente, por favor, dinheiro é um só. Se você não consegue ter uma conta conjunta com seu marido, se o seu marido ainda está guardando o dinheiro dele para ele, sabe aquela história? O meu dinheiro é meu e o seu é nosso? Se você ainda está nisso, comece a se perguntar o porquê disso está acontecendo no seu casamento. Isso é uma bomba relógio.
Porque quem fica privado, quem arca com a maior parte, quem ganha a maior parte, começa a ficar injuriado com isso. Não é porque a pessoa ganha mais que o outro tem o direito de pegar o dinheiro dele e fazer o que ele quiser. É uma sociedade. Cada um põe o que tem e a partir daí quanto que nós temos? Nós temos uma renda de X. Dentro desse X, tanto é supermercado, tanto sei lá, aluguel, prestação, sei lá, plano de saúde, menino, escola, e do que sobrou aqui, fulano, ó, tem tanto aqui que você, né, eu acho que tanto você pode gastar, né, mulher, você fala, olha, eu preciso fazer uma unha, eu preciso arrumar meu cabelo, eu preciso cuidar de mim, porque mulher tem que se cuidar. Homem também, né? Homem tem que ser cheiroso, tem que ser limpinho, né? A ceia é fundamental, a gente vai falar disso quando for falar de sexo. Mulher não tem obrigação de encarar pedreiras na vida por causa de falta de asseio. Então, um homem tem que ser arrumado, um cara cheiroso, bacana. A mulher tem que estar bonita. A mulher gosta de se sentir bonita, precisa se sentir cuidada. E vida que segue. Faça uma só conta. É uma só carne, é um só dinheiro. Tudo combinado e tudo conversado. E aí não vai fazer a menor diferença quanto que você ganha, quanto que seu marido ganha, se você não ganha nada. E ele entender, o homem entender, que não adianta também ficar pagando a conta. Não adianta. Se você não dá a provisão espiritual, se você não dá a provisão emocional, e a mulher? Parar de correr, porque tem mulher também que não quer nada com a dureza, não. Tá? Você não é inválida. Se você quer ficar em casa, né? O trabalho de casa é pesadíssimo, mas tem mulher que tem todo o conforto de ter muita ajuda dentro de casa, né? De ajudantes, e mesmo assim não quer trabalhar fora. Se seu marido concorda, né? Tudo bem. Mas não use a Bíblia para dar a desculpa disso. Porque a mulher de Provérbios 31, ela trabalhava fora também, tá? Ela vendia, ela comprava, ela era empresária. Então é isso. Eu sinto se isso vai incomodar muita gente. A minha opinião é que vai, né? Mas treine o desapego. Você se casou, é hora de renunciar a muita coisa que diz respeito à sua individualidade. E talvez uma das mais difíceis de renunciar seja a questão do dinheiro. E você, homem, coloque sua masculinidade na sua identidade de filho de Deus e entrega a provisão, que é a provisão mais difícil de achar. Porque homem com carteira cheia tem vários. Agora, provisão espiritual e emocional para sua esposa é só você que dá. Amém? Grande abraço, até a próxima. Essa foi pesada, mas a outra vai ser mais light ou não.